Bora falar de marketing com Samilo Lopes. Oferecimento Digital Hack, Marketing Digital. O sucesso dos nossos clientes é o nosso marketing. Para você que nos acompanha pelos 90.9 FM, CBN, a rádio que toca notícias, muito bom dia. Eu sou Samilo Lopes e esse é o Bora Falar de Marketing deste sábado. Programa muito pertinente, muito interessante, com um convidado especial que é o Cristiano Costa, da EBAC. A gente vai falar muito sobre compulsividade, apoio, como que é esse consumismo, essas compulsões no mundo do marketing, esses cuidados que a gente tem que ter enquanto consumidores, nessa saúde, todos esses pontos que são fundamentais, né, no nosso dia a dia, as nossas responsabilidades enquanto empresários e profissionais de marketing, para saber até onde é saudável ou não os nossos apelos, as nossas comunicações. Cristiano, muito obrigado por esse convite, por aceitar esse convite, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Samilo, bom dia a todos os seus ouvintes, é um prazer, eu que agradeço. Estamos numa fase onde precisamos de muita conscientização e vocês, profissionais da comunicação, são peças-chave aí para poder levar aos seus ouvintes, a toda a população, uma série de informações, né, pertinentes, importantes, para a gente saber aí o que está acontecendo nesse universo de produtos e serviços que tem um grande potencial compulsivo. Vamos falar disso, né? Vamos bater esse papo, vai ser muito importante. Cristiano, eu estava dando uma olhadinha no seu LinkedIn, você é psicólogo clínico e organizacional, né? Conta um pouquinho de você, sobre essa tua formação, sobre a sua mini bio aqui, para o nosso amigo ouvinte se sintonizar sobre você. Pois não, querido, eu sou Cristiano Costa, eu sou baiano, falo aqui em Salvador, Bahia, tá? E me formei aqui na Universidade Federal da Bahia em 1997. E toda a paixão do psicólogo envolve esse autocontato, essa possibilidade de apoiar as pessoas de uma maneira próxima, afetiva, né, consistente. Então, isso sempre foi assim, a minha paixão de vida. Contudo, no próprio desenvolvimento profissional, os psicólogos, né, sabemos assim, que o trabalho clínico é um trabalho de médio, de longo prazo. E aí, para poder obter assim, algumas realizações na vida, um dos caminhos que a psicologia mais oferece é o caminho da psicologia organizacional e do trabalho. Então, atuar junto a organizações, atuar junto a empresas, né? Atuar apoiando as empresas a melhorar os seus processos de recursos humanos, né? Humanizar os seus processos, fazer aquilo que hoje é bola da vez, né? Que é a responsabilidade socioempresarial, a responsabilidade ambiental. Então, é um tema assim, de muita paixão, porque a gente se dedica bastante ao trabalho, né? O trabalho é um estruturante da vida humana. Então, a psicologia, eu costumo dizer aí que nós estamos chutando com as duas pernas, né? De um lado, esse lado do indivíduo, da pessoa, da sua intimidade, e de outro, esse lado do trabalho, que é algo realmente muito estruturante, né, da vida de todos nós. Muito bacana, né? E indispensável, né, para os tempos atuais e tempos futuros, não que fosse dispensável no passado, né, mas não foi tão priorizado quanto deveria, e muitas vezes eu acho que ainda não tem sido tanta prioridade como deveria, né, mas que com certeza o mundo corporativo vai se conscientizar e vem se conscientizando, às vezes a passos lentos, mas que se conscientizando da importância que isso tem, não só do ponto de vista monetário, econômico, né, para a própria organização, mas também com relação ao desenvolver da sociedade, da comunidade que está ao entorno dela e que é impactada pelas empresas. E aí a gente estava conversando aqui no nosso aquecimento, né, a respeito de compulsões, né? Vamos contar um pouquinho disso. Queria que você apresentasse um pouco esse tema para o nosso amigo ouvinte, né? Eu acho que algumas compulsões são mais fáceis da gente compreender, né? Que já estão mais
visíveis, são mais notáveis, né, no nosso dia a dia, né, como uma compulsão alimentar, alguma coisa assim, mas outras muitas vezes passam percebidas, né, pela nossa consciência, pela nossa atenção ali, ou até mesmo pela nossa cultura. Conta um pouquinho pra gente, faz um panorama assim sobre essas compulsões. Vamos lá, querido. Primeiro eu quero confirmar a sua observação, especialmente depois de 2020, a saúde mental ela veio para o primeiro plano assim, na vida das pessoas, sabe? Você é um profissional de marketing, né? Você sabe que as palavras, as ideias possuem uma força, né? Possuem o seu brand. Então, saúde mental, até 2019, era algo assim que, apesar de sempre ter a importância que tem, não era algo assim que as pessoas gostavam de aproximar de si. Então, quando a gente falava em saúde mental com alguém, as pessoas ficavam assim, tanto quanto defensivas, né? Dizendo assim, você acha que eu tenho algum problema? Você está falando em psicoterapia, você acha que eu sou maluco, ou algo do gênero, né? Mas depois de 2020, com o advento da pandemia, duas coisas muito importantes aconteceram. Primeiro que, de fato, houve uma tremenda valorização da saúde mental. Então, saúde mental veio para o primeiro plano e as pessoas começaram a gostar, a afirmar tanto a busca como também as possibilidades de acesso à saúde mental. A minha profissão, Samilo, ela sofreu, assim, uma mudança profunda. Não que já não estivesse ali a possibilidade de fazermos, por exemplo, uma psicoterapia online, um trabalho de acompanhamento online, mas depois de 2020 isso ganhou uma proporção enorme. E hoje, qualquer psicólogo, praticamente, ele tem o seu consultório situado no mundo inteiro. Então, ele pode atender pacientes em qualquer lugar do Brasil, do mundo, o acesso, né, até mesmo as práticas e valores, né, foram se tornando mais acessíveis, e a saúde mental hoje é algo, assim, muito valorizado pelas pessoas, e é bom que seja assim, tá certo? E aí, dando um passinho adiante, na direção da pergunta que você me fez, dentro da nossa ciência existe a chamada psicopatologia, né, que é a ciência que estuda os chamados adoecimentos psíquicos, né? E a população, o seu ouvinte em geral, já deve ter uma noção bem especial de diversas dessas patologias. Então, todo mundo sabe o que é uma ansiedade, todo mundo sabe o que é uma depressão, todo mundo sabe, muitas vezes, o que é um pânico, e também todo mundo sabe o que é uma compulsão. O que é uma compulsão? Uma compulsão é como se fosse assim, um tremendo de um exagero. Uma compulsão é quando a gente literalmente, assim, usar uma expressão assim, um pouco popular, enfia o pé na jaca, sabe? A gente vai lá com toda a força, né? Porque essa palavra pulsão, ela se confunde com a própria vida, né? Então, a pulsão de viver e tal. Então, quando uma pessoa está em estado compulsivo, ela está, assim, numa espécie de estado de exagero, um estado de uma entrega, assim, excessiva, né? Então, ela está, por assim dizer, mergulhada na compulsividade. E qual é a chave de compreensão da compulsividade? É algo relativamente fácil de se compreender. Uma compulsão é quando alguém quer resolver um problema com algum comportamento que não tem nada a ver com aquele problema. Dou exemplo. Pense naquela jovem ou naquele jovem inseguro da sua autoimagem, inseguro do seu corpo, inseguro de como ele está, digamos assim, se apresentando no mundo, né? Aí, de repente, aquela insegurança, quando ele vai ali e come um chocolate, ela, por aqueles breves segundos, ela desaparece. Tire o chocolate, coloque uma dose de bebida. Tire a dose de bebida, coloque qualquer substância psicoativa. Tire uma substância psicoativa, coloque, por exemplo, os jogos, as apostas, né, que agora está vindo assim bem para o primeiro plano, e é objeto aqui do trabalho que a gente faz com a EPAC. Ou então tire os jogos e apostas e coloque o trabalho, né? Tem gente que trabalha pra caramba, trabalha, não para de trabalhar, e aquilo ali entra sempre como se fosse um substituto.
Então, aquela pessoa tem um vazio, aquela pessoa tem um conflito, aquela pessoa tem uma biografia marcada por essa ou por aquela dificuldade. Então, quando ela acessa aquele comportamento compulsivo, beber, fumar, até mesmo algumas coisas aparentemente positivas, né? Como é o caso do trabalho que eu já falei, ou como é o caso até do relacionamento amoroso, você sabe, tem pessoas que têm compulsividades sexuais. Então, o que acontece? Aquela pessoa, ela pesa a mão, ela enfia o pé na jaca em cima de um comportamento que jamais vai ajudá-la a resolver, de fato, a origem daquele conflito, tá? Porque chocolate nenhum vai resolver a insegurança de ninguém. Aposta nenhuma vai resolver as vulnerabilidades econômicas que qualquer pessoa enfrenta. Droga nenhuma, psicoativa, maconha, cocaína, vai, de fato, equacionar aqueles conflitos que aquela pessoa tem. Então, esse é, em linhas gerais, assim, o truque, né? Ou a trapaça da compulsão. Ela entra tentando fazer com que você lide com conflitos que não tem nada a ver com aquele comportamento. Então, de uma maneira bem objetiva, assim, para que as pessoas possam entender com facilidade, isso é uma compulsão, é um exagero para tentar resolver um problema que não tem nada a ver com aquele comportamento que a pessoa está fazendo. E até pegando esse gancho seu, desse exagero, né? Aonde entra a obsessão? Onde que essas duas coisas se distinguem, onde elas se completam, onde elas se potencializam? Boa pergunta. A obsessão, ela tem a ver com o pensamento, tá? É o pensar. Então, toda obsessão está relacionada ao pensar obsessivo. Então, o obsessivo, ele tem chamadas ruminações, né? Lembra dos ruminantes, né? Os cavalos, eles ficam ali mastigando, nunca engolem aquele capim, né? É a mesma coisa o obsessivo. Então, ele está sempre pensando. Já a compulsão, ela não está na ordem do pensamento, ela está na ordem do comportamento. Então, o compulsivo, ele não pensa, ele faz, ele se comporta. Então, ele joga, ele gasta, ele trabalha, ele bebe, ele fuma, ele dirige em velocidade, ele contrata crédito, tá? É uma coisa muito importante, ele gasta. Um dos maiores transtornos que a gente tem hoje no campo das compulsões é o chamado comportamento de compras excessivas, né? Porque naquela hora que aquela pessoa passa o cartão de crédito, sabe, Samilo, por um segundo ela se sente a melhor pessoa do mundo, por um segundo ela se sente muito especial. Só que esse segundo acaba, como acaba a aposta, como acaba o efeito da droga, como acaba aquele momento da transa ou da sedução, e ela volta a ser quem ela é, com seus vazios, enfim. Então, essa é a diferença estrutural entre obsessão e compulsão. O compulsivo, ele faz. O obsessivo, ele pensa, e ele sofre com esse pensar. Ele sofre, basicamente, com os pensamentos dele. E é possível que qualquer um de nós, assim, uma pessoa que tenha um tipo de pensamento obsessivo por uma compulsão, né? Sim, vamos chegar ao famoso TOC, né? TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. Qual é, em linhas gerais, a dinâmica do portador do transtorno obsessivo compulsivo? Ele pensa alguma coisa muito grave e ele faz alguma coisa. Então, vamos lá, aquele caso clássico do portador do transtorno, que ele, quando sai de casa, ele pensa, será que eu desliguei o gás? Será que o gás está fechado? Aí ele volta, aí vem a parte compulsiva, que é o comportamento de ir lá, checar o gás, ou trancar a porta, ou lavar a mão, ou tomar um banho, né? Então, o pensamento vai lá e dá ordem. Você fechou a porta? Aí o comportamento vai lá conferir. Aí ele tranca a porta, destranca a porta, tranca a porta, destranca a porta, e ele confere se ele fechou o gás mais ou menos umas 58 vezes.
Você é CEO da EBAC, Cristiano? Não. Eu não sou CEO, não. Eu sou CKO. Eu sou diretor de conhecimento. Olha Nosso isso aí. CEO é o Ricardo Magri. Você é o primeiro CEO que eu já vi. Eu sou CKO, né? Exigências do mundo corporativo. Tem que ter esses títulos para ficar padronizado no conhecimento de todos. Cristiano, a gente estava falando um papo super legal aqui sobre compulsão, obsessão e como que isso tem estado no nosso dia a dia. E eu queria retomar esse papo com você a respeito do consumismo, né? A gente já tocou alguns trechinhos ali no primeiro bloco. Como que o consumismo funciona? Ou melhor dizendo, assim, né? O que é um consumismo? Existem alguns atos de consumo excessivos, exagerados, desnecessários, que são mais fáceis da gente observar, né? Poxa, eu compro demais um determinado tipo de roupa, ou compro demais roupa, ou compro demais isso, mais aquilo, mas a gente tem diversos outros tipos de consumos que a gente nem se dá conta que está consumindo também, né? Eu queria que você abordasse esses temas, né, de uma forma mais ampla, mais aberta aqui nessa pergunta, para a gente trazer esse conhecimento para o nosso amigo ouvinte. Pois não. Como eu disse no bloco anterior, toda compulsividade, ela está relacionada, assim, à tentativa humanamente compreensível, tá? Da gente tentar encontrar alívio para as nossas angústias, para a nossa própria inconsciência, nossa própria ignorância, né? Os nossos medos, as nossas dúvidas da vida, né? Então, cada um sabe onde o seu sapato aperta, tá? E é muito importante também que a gente tenha uma certa horizontalidade, porque como todos nós, seres humanos, somos atravessados por diversas angústias, né? Então, todos nós temos as nossas compulsividades, né? Que são formas, digamos assim, comuns de obter algum tipo de alívio, de obter algum tipo de prazer, né? De modo que a vida fique um pouco mais tolerável, né? Um pouco mais sustentável, assim. O problema da compulsão é justamente quando ela se torna algo prejudicial ao conjunto da personalidade da pessoa. Então, evidentemente, uma pessoa que, vamos lá, ela que fuma muito, ok, no primeiro momento ela vai encontrar os alívios associados, né, ao consumo do tabaco, da nicotina, né? Então, no primeiro momento ela está ali surfando, né, com aquele prazer fugaz, né, que aquele comportamento traz. Mas, evidentemente, com o passar do tempo, outros sistemas começam a ser impactados. Então, essa pessoa começa a sofrer de problemas pulmonares, essa pessoa começa a sofrer de problemas relacionais, né, porque o filho, a esposa, a namorada, o chefe, de repente, cara, aqui você não vai fumar não, né, porque todo mundo sabe que o tabaco gera câncer, então ninguém quer ter câncer, então, cara, você não vai fumar aqui não, tal e tal. Então ele começa a sofrer as consequências naturais daquilo que saiu do território de um hábito e passou a ser um território de um excesso, tá? Então, a pessoa consumista, né, que é algo em alguns ambientes até valorizados, né, todo mundo tem aquela coisa assim, olha lá, o fulano tem grana pra caramba, gasta pra caramba, compra o que quer, né? Claro que comprar é uma coisa legal, você adquirir um produto, você adquirir uma coisa nova, você ter acesso a um serviço, a uma viagem, a uma roupa, tudo isso traz naquele primeiro momento o seu prazer, né? E, naturalmente, aquele alívio ou aquela mitigação daquele sentimento de angústia. Mas é claro que a compra excessiva, em algum momento, vai apresentar a sua conta, né? Então, essa mesma pessoa que, no primeiro momento, estava ali, obtendo algum prazer com aquela aquisição, ela começa a sofrer as consequências daquele excesso, tá? E outra coisa, vamos imaginar alguém que é viciado em comprar roupa nova,
as tais blusinhas, né? E aí toda hora clica ali, aí chega uma blusinha nova em casa, vai no shopping, compra uma blusinha, tal. Vamos imaginar que essa pessoa, no fundo, ela tem uma insegurança acerca da autoimagem, ela tem uma insegurança acerca da própria capacidade dela assim, de se sentir amada, de ter dúvidas se é ou não é amada, e blusinha nenhuma vai dar jeito nisso, né, Samilo? Não tem como você comprar uma roupa e você se sentir amado, reconhecido. Então, a própria deficiência, digamos assim, a própria lacuna naquela personalidade, no caso a insegurança, também começa a bater na porta do sujeito e dizer, olha, eu quero que você olhe para mim. E aí, geralmente, as pessoas compulsivas, elas não têm essa abertura, tá? Elas, no fundo, estão, num certo sentido, fugindo de alguns problemas, e é por isso que ela termina se excedendo no comportamento compulsivo. E aí, cada compulsividade traz, por sua natureza, as suas consequências, né? Então, tem aquelas que prejudicam mais a saúde, tem aquelas que prejudicam mais o bolso, tem aquelas que prejudicam mais a família, as relações, ou até mesmo a vida. Tem gente que é apaixonada por velocidade, sabe? Não perde uma chance. Esportes radicais, né? Ora, tudo um cálculo de risco. Se você tem um prazer em saltar de paraquedas, ótimo, vai lá, você salta. Mas se você salta todo final de semana de paraquedas, em algum momento pode ser que o risco associado àquela atividade venha cobrar o seu preço. Com certeza. E a bola da vez são as bets, né? A bola da vez são as bets. A sociedade brasileira, é muito curioso isso. Dizem que, na verdade, a ex-mulher do presidente Dutra, né, o general Dutra, assim eu soube, né, chamava Dona Santinha, um dia ela acordou e disse assim, meu bem, proíba os jogos no Brasil, proíba os cassinos e os jogos no Brasil. E aí o Dutra foi lá e vou atender o seu pedido e proibiu os jogos e cassinos no Brasil. E aí o que acontece? A gente não tem como se opor a certas forças compulsivas, porque elas são tremendamente populares, né? Então, o trago, a bebida, a paquera, a roupinha nova, o carro novo, a comida, os jogos, não tem como você ir de encontro à força popular. Então, nós sabemos, no Brasil, a força que os jogos possuem, jogos e apostas, né? Então, até então, as pessoas apostavam informalmente, né? Faziam seus bolões. Mega Sena da virada está vindo aí, né? Se a temperatura do ser humano normal é 36,5, quando dá dezembro, todo mundo fica ali nos 37, 37,2, porque a Mega da virada provoca uma verdadeira febre nacional, né? E aí todo mundo vai lá fazer a sua fezinha, né? Que é outra forma também de mostrar como que os jogos e apostas também estão ligados assim, a algo muito profundo, que tem a ver assim, com o desejo humano de mudar radicalmente a própria vida, né? Essa é a grande fantasia que alimenta a fantasia da sorte, né? A sorte, na verdade, é isso. É você experimentar no seu dia alguma coisa tão inesperada, tão surpreendente, que muda a sua vida de uma maneira, assim, profunda e especial. Então, as pessoas querem brincar com a sorte. Essa é a verdade. As pessoas querem fazer suas fezinhas, né? Então, querem apostar aqui para poder tirar um pouquinho ali. E no universo das bets tem uma coisa curiosa que a gente vem observando aqui na EBAC, que é o seguinte, esse universo das bets não é aquele universo de quem quer ser um milionário, sabe? Esse universo aí é o universo das loterias, da Mega Sena, da Quina, né? Então, quem quer ser milionário vai nessa direção aí dessas grandes loterias. O universo das bets, eu costumo dizer que ele é um universo, assim, da chamada microeconomia. Então, é aquela pessoa que quer tirar uma graninha,
Isso acontecia também no jogo do bicho, sabe? A pessoa apostava pouco, ganhava um dinheirinho ali para poder pagar uma conta, para poder fazer um supermercado melhor, ou trocar um telefone, ou dar um presente a alguém. Então é algo muito focado assim na microeconomia, né? Que é outra coisa que tem uma tremenda força popular, né? Essa coisa do varejo, das trocas e tal. Então não tem como a gente ir de encontro a essa realidade que tem força popular. Então, do nosso ponto de vista, né, todo profissional de saúde mental sabe, por exemplo, que a guerra às drogas é uma guerra fracassada. A gente vê aí, chacinas, assassinatos, tudo isso ligado no universo das drogas, e a gente não vê resultado prático. Tanto a oferta continua ampla, como a criminalidade continua ampla, e existem países que adotam modelos, que é um modelo assim, muito interessante, que está acontecendo pela primeira vez no país com as bets, que é o modelo regulatório. Então, só para a gente deixar o seu ouvinte bem informado, na verdade, essa realidade das bets começa em 2018, com então o presidente Temer buscando fundo para a segurança pública. Aí ele promulga uma lei que previa as apostas por cota fixa. E nessa primeira lei já estava lá contido a importância de parte da arrecadação ser destinada à prevenção, à mitigação dos efeitos nocivos que a atividade reconhecidamente traz, só que nem ele, nem o governo seguinte partiram para fazer algo que esse governo está fazendo, que é justamente a regulação. Então, esse modelo regulatório, ele tende a ser um modelo mais bem sucedido. Por quê? Porque ele trabalha com a consciência das pessoas. Ontem mesmo foi publicada uma nova portaria onde cada apostador no Brasil, para poder ter um cadastro na sua conta, para poder ter uma conta numa bet, ele vai precisar ajustar o seu limite de dinheiro e o seu limite de tempo dedicado às apostas. Então, isso é interessante. Você poder construir um ambiente sustentável, razoável, bem informado, onde todos os atores dizem, olha, aposta não é meio de vida, tá? Aposta é uma forma de você se divertir com o risco, ter ali aquela chance de ganhar o prêmio e tal, mas não dá para você fazer das apostas um ambiente de expectativas para ter alavancagem financeira, para pagar conta concreta do seu dia a dia. Nada disso funciona bem com as apostas. Agora, se você tem uma pequena margem, e nessa pequena margem você quer ali correr o risco de ganhar aquele prêmio, tá? E a outra coisa também importante que o universo regulado está trazendo, porque as plataformas reguladas no Brasil, e é muito importante que o seu ouvinte saiba que a plataforma regulada no Brasil é aquela que termina com o domínio .bet.br na internet. Então, se você, ouvinte, está brincando, está já apostando em uma plataforma que não termina no domínio .bet.br, você corre um sério risco de se prejudicar. Por quê? As plataformas reguladas, elas são reguladas na credibilidade do jogo, elas são reguladas nessas ferramentas de autocontenção e em outras coisas que eu tenho certeza que vale muito a pena as pessoas conhecerem, porque dão a elas uma real dimensão do que é que está em jogo. Isso é muito importante. Inclusive, algumas semanas atrás, eu recebi aqui no programa o professor Adriano Cancian, que coordena um núcleo de pesquisa tecnológica de cibersegurança aqui na Unesp de São José do Rio Preto, e ele fala muito sobre a importância do entendimento dos domínios, né, que é o que você acabou de citar aqui. Então, fica nosso alerta aqui e instrução, né, para o nosso amigo ouvinte, para a nossa audiência. Todas as bets reguladas, elas terminam .bet.br. .bet.br, né? O domínio da internet, como tem .com.br, .org.br,
.bet.br. Então, esse é um domínio exclusivo das bets reguladas no Brasil. Esse domínio ele é controlado pelo Ministério da Fazenda, tá? E aí o apostador que está se divertindo numa plataforma que termina em .bet.br, ele tem algumas garantias. E olha que curioso, Samir, eu não sei se você sabia disso. Mas você sabia, primeiro, que toda bet é uma concessão pública? Não sabia. Cristiano, eu vou ser sincero com você e com nossos ouvintes. Eu confesso que eu sou uma pessoa extremamente medrosa com apostas, então eu nem passo perto desse jogo, eu conheço muito pouco deste tema. Então você é um formador de opinião, e você é um cara que esclarece a cabeça de muitas pessoas. Então, a primeira informação importante é toda bet é uma concessão pública. É o governo que autoriza. Essas casas precisam cumprir com uma série de exigências de governança, CNPJ no Brasil, sócios, diretores indicados com CPF, que é investigado, que é aferido para ver se tem competência. E aí eles têm que pagar um valor vultuoso para poder obter essa outorga. E não só isso, como ele tem que se adequar a um conjunto de legislações que constroem aí esse ambiente nascente, porque é muito importante também que os apostadores e os ouvintes saibam que o universo das plataformas reguladas no Brasil começou em 1º de janeiro desse ano. Nós não temos ainda sequer um ano de jogo regulado no Brasil. Então, essa informação é muito importante, porque na condição de concessão pública, essa atividade ela é autorizada porque ela também tem uma tremenda finalidade social, tá? Então, por exemplo, a arrecadação das bets todas, elas são direcionadas para alvos, né, objetos que têm uma tremenda finalidade social. A segunda coisa que é muito importante a gente falar aqui é o chamado RTP. Eu tenho certeza que muitas pessoas sabem disso, que é o seguinte, melhor, que poucas pessoas conhecem em profundidade essa realidade, que é o seguinte, para simplificar, eu vou trabalhar com o número de R$100, porque aí já trabalha essa noção do 100%. Mas é o seguinte, a cada R$100 depositados em uma plataforma regulada no Brasil, você sabia que R$85 obrigatoriamente retorna para o conjunto de apostadores sob a forma de prêmios? Eu não sabia. Pois é, querido. A cada R$100 depositado, seria um absurdo. Seria um absurdo o governo autorizar. Vamos lá, você falou outra coisa que é muito importante, que é a questão da estatística, da matemática. Olha, a chance que um apostador tem de ganhar na Mega Sena com um bilhete de 6 números é uma chance em 50 milhões de vezes. Tá? Então, você tem uma chance a seu favor, mas o azar tem 49, milhões de chances a favor dele. Então, por isso que é muito difícil ganhar na Mega Sena. Você tem uma chance em 50 milhões, tá? Veja, o jogo que mais oferece probabilidade é o cara ou coroa. Você pega uma moeda, joga para cima e você diz assim, vai dar cara ou vai dar coroa. Esse é o jogo de maior probabilidade que existe, é 50%. Então, quando você escolhe cara ou coroa, você tem metade de chance de ganhar. E olha que curioso, é igual aquela história do copo pela metade, está meio cheio ou está meio vazio. Porque alguém pode dizer o seguinte, mas Samilo, você tem 50% de chance de ganhar, mas a sua consciência prudente pode dizer, mas eu tenho 50% de chance de perder. E a depender do que você aposte, eu tenho certeza que você não vai querer correr esse risco. Mesmo estando em um jogo que você tem metade da chance de ganhar, ou metade da chance de perder. Então, o grande segredo também está no que você aposta. Porque se você aposta o que você não pode perder, você está jogando de uma maneira irresponsável. Agora, se você aposta o que você pode perder, seja na cara ou coroa, ou seja na Mega Sena, tudo bem. Você sabe que a estatística trabalha contra você
E se você perder, você perdeu. Se você ganhar, você comprou aquilo que é a única forma de você concorrer, que é a chance. Então, quando você vai lá, faz a sua fezinha num bilhete da Mega Sena, você está fazendo a única coisa que realmente lhe dá chance de você ganhar, que é você apostar. Mas você tem uma tremenda probabilidade contra você. Vamos para os dados. Quando você pega um dado, você tem um cubo com 6 lados, tá? E você tem apenas 16% de chance. Já cai drasticamente essa probabilidade. Pois, querido, imagine que você tem, nesse universo das bets, a autorização de trabalhar com jogos que vai até o dobro do risco da Mega Sena. Então, existe uma autorização para você construir e operar jogos que a sua chance é apenas uma em 100 milhões de vezes. Ora, seria um crime contra a economia popular o governo autorizar um serviço que o cidadão tem uma chance e a empresa tem 100 milhões ao contrário. Não, isso seria um absurdo. Então, para corrigir esse absurdo, o que acontece? 85% de tudo que é apostado, obrigatoriamente, vai retornar ao conjunto de apostadores lá com suas métricas, seus algoritmos, né? Sua aleatoriedade, tá certo? E aí tem regras que operam essa aleatoriedade. E o bacana da bet regulada é justamente que esse é chamado gerador de números aleatórios, tá? A programação. Se você constrói o jogo, você não audita o jogo. Você constrói o jogo e entrega para outra empresa auditar. E essa empresa, que também é credenciada lá no Ministério da Fazenda, ela vai lá, pega aquele código-fonte e diz, é verdade, a chance do apostador aqui é uma em 100 milhões de vezes. Tá valendo, tá valendo. Quer correr o risco? Vá lá correr o risco. Porque se você ganha os benefícios daquilo ali. Mas você sabe que a sua chance é infinitamente pequena. Esse é o jogo responsável, é o jogo que as pessoas sabem o que estão fazendo. Cristiano, e a gente está caminhando aqui para o nosso final, mas eu não poderia deixar de tocar num assunto aqui que gostaria que você fizesse suas observações a respeito da publicidade, a respeito das bets, né? A gente estava citando todas essas normas, essa regulação. Eu queria que você trouxesse algumas observações a respeito da publicidade e do marketing das bets, que também tem sido analisada, incluídas, tanto nas regulações, como também o que você souber a respeito de plataformas. Muito importante a sua pergunta, a sua colocação, Samilo, pelo seguinte sentido. Com o advento das bets, aconteceu algo muito inédito no país, que é o seguinte: um determinado produto ou serviço que reconhecidamente tem um tremendo potencial compulsivo foi profundamente regulada. O que significa isso? Nós temos uma portaria que foi publicada em julho de 2024 pelo Ministério da Fazenda, pela Secretaria de Prêmios e Apostas, que é chamada Portaria do Jogo Responsável. A portaria número 1231 de 2024. Essa portaria, ela é um verdadeiro tratado de publicidade e também um verdadeiro tratado de saúde mental. Então, o que acontece? As bets estão sendo profundamente exigidas, tanto no campo da promoção saudável e responsável, como também naquilo que é, assim, a essência da operação da EBAC, né? Porque EBAC significa Empresa Brasileira de Apoio Compulsivo. Essas bets, elas foram obrigadas pelo governo a fazer algo também muito inédito, que é o seguinte: promover uma orientação especializada ao apostador com perfil de risco. Então, toda bet regulada para operar, ela precisa oferecer recursos de autoavaliação, acesso a canais de orientação especializada, como é o caso da EBAC, onde temos aqui, além de mim, um amplo time de psicólogos
que vai acolher essas pessoas. Quando elas chegam lá, sabe, elas têm que ter uma ouvidoria, elas têm que ter uma equipe treinada para detecção de apostadores com perfil de risco. Então, isso é bastante inédito e, no nosso ponto de vista, não se trata de restringir as bets. No nosso ponto de vista aqui da EBAC, se trata muito mais de ampliar essa mesma lógica, essa lógica da orientação especializada, essa lógica do rastreio, essa lógica de uma oferta de programas psicoeducativos, como fazemos aqui na EBAC, através do nosso programa que se chama CompulSafe, é um programa psicoeducativo, até porque também tem uma confusão. As pessoas, quando falam na compulsividade, logo pensam no tratamento, mas a psicologia, ela tanto oferece a chamada psicoterapia, que é algo longo, demorado, profundo, pode demorar uma vida inteira, como ela também oferece a chamada psicoeducação, cuja diferença é a psicoeducação, ela tem início, ela tem meio, ela tem fim, ela tem objetivos bem delimitados para compartilhar com o apostador, tá? Com perfil de risco. Então, o CONAR, você sabe, você é do meio, é do setor, o CONAR publicou um manual específico para as bets, tá? Então, todo o setor, ele já está, por assim dizer, acostumando-se, familiarizado em realmente prover um tipo de comunicação que, de fato, seja uma comunicação socialmente responsável, que obedece a certos parâmetros. Nós não enxergamos isso em outros produtos compulsivos. Recentemente, uma grande marca de cerveja pegou um medalhão assim do futebol e aí ele abria lá a cerveja, fazia aquele barulhinho, né, da cerveja abrindo e dizia assim, olha, toda vez que você tomar essa cerveja, o seu time do coração vai ganhar um pouquinho do dinheiro aqui arrecadado com essa venda. Você já imaginou isso? Já imaginou se uma Bet resolve fazer uma campanha semelhante? Primeiro que ela não vai fazer essa campanha, porque ela está regulada. Mas outros setores que têm essa mesma compulsividade, pense no setor de crédito. Quem nunca viu uma propaganda aqui? Crédito para negativados. Parece piada, isso é uma brincadeira. Crédito para negativado é um contrassenso, tá? Mas existe, e as instituições financeiras vão lá, oferece crédito para quem é negativado, oferece crédito para quem é aposentado, e, parodiando um pouco lá o Silvio Santos, né, seria melhor perguntar quem não quer dinheiro, né? Porque todo mundo quer dinheiro. Então chega alguém para você, eu tenho dinheiro aqui, fácil, tal, vamos lá, contrate. Mas qual é a educação financeira desse contratante? Quem fez uma análise do perfil de risco dele? Quem foi que fez uma série de perguntas para saber se ele realmente precisava daquele empréstimo, tá certo? Então, nós temos uma compreensão aqui no campo da publicidade, que é o seguinte, é daí para melhor. Então, a publicidade, ela vai bem quando ela trabalha com a consciência, com a conscientização, com o livre esclarecimento. Então, a gente acredita que essa mesma lógica que está sendo aplicada para as bets, com muito rigor, diga-se de passagem, ela deve ser aplicada para todos os outros setores que apresentam também produtos e serviços com esse potencial compulsivo, Samilo. Foi um programa espetacular, te agradeço demais por todas essas explicações, por essa abordagem muito esclarecedora, né? Pena que o tempo ainda é curto com um tema tão longo e espero que a gente possa fazer mais vezes, já fica meu convite. Estou à sua disposição, Samilo. Quando você quiser uma segunda rodada, estamos aqui. O tema é profundo, é realmente muito instigante. Vamos juntos. Pessoal, esse foi o Cristiano Costa, da EBAC, psicólogo clínico organizacional, CKO, né, na EBAC. CKO. Muito legal. Foi a primeira vez que eu conheci uma pessoa CKO. Diretor de conhecimento, no bom português. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, esse foi o Bora Falar de Marketing deste sábado. Conto com vocês no próximo programa, na próxima semana. Um grande abraço a todos e até mais. Bora Falar de Marketing, com Samilo Lopes. Oferecimento Digital Hack.
Marketing Digital. O sucesso dos nossos clientes é o nosso marketing.